Não vou usar a luz porque eu tô usando óculos. Então, se ficar escuro, aí desculpa. Será que eu ligando a luz aqui fica bom? Deixa eu ver. Mudou alguma coisa? Vamos falar sobre Zeitgeist. É um fenômeno que acontece no mundo. Então, se eu tô falando aqui com você, outra pessoa, e toda essa construção histórica brasileira que aconteceu, outra pessoa no mundo está falando também ou pensando a mesma coisa. Esse termo surgiu na Alemanha e é bem interessante, se você quiser estudar. Tem um cara que ele fez o estudo, ele era filósofo e fez um pouquinho ali de matemática. Ele fez o estudo da fenomenologia. Esse estudo da Fenô, eu vou colocar aqui para você. Eu não vou falar o nome porque eu não sei pronunciar ao certo o nome dele. Mas eu vou colocar o link aqui sobre a história da Fenô, que ela é uma ciência filosófica que estuda os fenômenos. Então tem a fenomenologia pura e a fenomenologia psicológica. Ele soltava várias críticas, ele criticava bastante a psicologia na época, no século XIX, isso faz um tempinho. E na época só tinha o Freud e o Jung. E o Jung meio que foi para um lado diferente ali do Freud. Aí Freud, não quero mais saber, né? Ficaram brigados lá. Porque o Jung, ele vai entrar um pouquinho nisso e o cara não gostou. E tem um outro artigo que fala sobre colocar os dois artigos. E nesses dois artigos você vai conseguir compreender sobre o que é a psicologia fenomenológica, o que é a fenomenologia, porque as pessoas estão falando que é relacionado com a física. Você vai pegar o ponto ali inicial para conseguir seguir, que está surgindo sim, isso foi conversado no século XIX, mas está voltando agora, as pessoas estão usando a filosofia eidética, que é quando a pessoa tenta captar a essência das coisas, a essência abstrata, que é diferente da psicologia, né? E assim, é a mesma coisa que acontece quando a gente fala de problemas nas famílias, da repetição nas famílias, né? Como se fosse um karma da família. Vou colocar aqui um link também para você conseguir. Hoje em dia a gente não é proibido gravar, mas na época que não tinha a regulamentação, podia gravar, né? Então as pessoas se apresentavam em público para os próximos pudessem reproduzir também. Pela madrugada. Esse vento tá forte. E o que acontece? A psicologia fenomenológica, ela beira a fenomenologia. Ela não chega a ser a fenô em si, como o carinha lá falou. Ela beira, ela dá ela passa assim, ó, aí vai, mas ela passa ali bem pertinho. Tem ele atendendo aqui, o carinha mais famoso da Gestalt, que é o Peirce. Eu falo Peirce. Aí tem gravado, as pessoas têm, então eu vou colocar, mas você pode procurar aqui nos canais aí do YouTube. E a Gestalt é uma das linhas da psicologia humanista, que a psicologia tem vários tipos de abordagens e a gente vai seguindo o que a gente acredita. Só que tem uma forma correta de fazer isso. Não é fazer
torto. Por exemplo, tem algumas pessoas que acreditam que a gente tem um karma dentro da família e a Fenô, ela vai... Ela ali, né? Ela explica um tanto, até um certo tanto. Se você quiser se pautar nisso, de nossa, mas acontece direto na minha família. Faz 5 gerações acontece a mesma coisa. A psicologia tem uma explicação na psicologia do que a pessoa está acostumada, do que ela procura, mas nada relacionado com genética e nem também com karma. Se você quiser relacionar com karma ou como se fosse, sem ser o viés da psicologia, até onde eu conheço, você pode ir para a astrologia. A psicologia, o que ela vai explicar vai ser mais ou menos o seguinte: a gente quando nasce, é quando nasce, tá? A gente não vai chegar numa questão genética nem numa questão familiar de outras épocas. Tem religiões que explicam isso e tem a astrologia que explica isso. O que a psicologia ensina é o seguinte: quando eu nasço, eu acabei de nascer. A partir desse momento, eu começo a me acostumar com o que tem em volta. E o que tem em volta é algo que vai me deixar confortável porque é o costume. E às vezes, não é sempre, algumas pessoas vão continuar a procurar aquilo que elas já estão acostumadas a ter ou que aprendeu como saudável, sendo que não é tão saudável assim. E é isso, é por aí. Não vou explicar tudo porque não é necessário. A psicologia, ela vai ter mais esse viés dos motivos a partir do momento que a pessoa nasce. E isso, tem uma que acabou de sair, né, da psicologia, que é a constelação familiar. A constelação familiar, ela dá certo para algumas pessoas. E só que quando vai encaixar na ciência psicológica, não encaixa. E por isso que saiu agora. A psicologia não tá mais nessa... não está mais praticando. Então, os psicólogos, eles podem praticar como pessoas, ou seja, como terapeutas, mas não como psicólogos. Até.